Olá, Hugo Vasconcelos aqui do Portal do Curso. Vou apresentar para vocês aqui mais um módulo, o último módulo que agora fecha, né, todo o sistema de escritório que foi desenvolvido aqui, o sistema para advocacia, passo a passo, tá? Então esse é o 12º módulo, onde nós finalizamos aqui então os recursos que estavam propostos aí, né, para que fossem desenvolvidos dentro do sistema. E o que eu trago nesse último módulo aqui? Eu trago uma condição aqui, tá? Não só para o dashboard, mas para como toda a gestão interna aqui do sistema, onde ele vai mostrar as contas de forma individualizada de cada um dos profissionais aí, né, dos funcionários, dos advogados que estiverem utilizando o sistema, tá? Então tem toda essa repartição dessas informações e vai mostrar também a projeção do que ele tem a receber. É claro que isso tudo vai se espelhar nos relatórios financeiros e inclusive aqui dentro também da parte de contas a receber. Então eu fiz aqui, né, de uma forma que você vai conseguir ter já todas essas parcelas que forem definidas a partir da abertura de um contrato já visíveis para aquele usuário ali. Então daqui a pouco eu mostro isso na prática aqui. Então basicamente foi isso, algumas melhorias também nos relatórios, tá? Fiz aqui uma opção também para que o cliente ele possa se cadastrar. Então ele vai receber aqui, ó, quando ele tiver, né, quando você tiver, por exemplo, uma necessidade, vou até colocar aqui, ó, que geralmente ele vai fazer do telefone, mas também dá para fazer de um desktop, tá? Do jeito que vocês viram ali. Quando você tiver uma necessidade aí que um cliente se cadastre, você não quer ficar cadastrando cliente, basta você mandar a URL, tá? Eu até hospedei aqui, ó, então, por exemplo, URL/cliente. É a URL que você hospedou /cliente. E aí, se for pelo celular, ele vai ter uma tela semelhante a essa que eu estou mostrando aqui, ó. Se for no desktop, ele vai ter todos os campos aqui também para poder preencher, tá? Se você quiser depois modificar ou fazer algumas alterações, tranquilo. Mas aqui, basicamente, ele vai preencher aquelas informações, né? E vai clicar aí para poder salvar e pronto. Ele já vem para o sistema ali, já fica relacionado ao sistema. Além do cliente, eu criei também uma tela para os advogados, porque às vezes você tem parceria com outro advogado de outro escritório. E aí aqui dentro tem já uma opção no sistema, tá? Ele pode se cadastrar por aqui, mas eu vou voltar lá para o sistema para poder mostrar para vocês. Tem já uma opção aqui dentro do sistema. Deixa eu voltar aqui para o modo normal agora. Fechar o responsivo, pronto. Que você pode definir, por exemplo, se o profissional ele vai ter uma visualização por todos ou se ele é somente seu. Porque vamos supor que você fez parceria com outro advogado de um outro escritório para um processo. E nesse caso ele não pertence a esse escritório, então ele não precisa ficar visível para nenhum outro funcionário aqui. Ele só fica visível para você, né? E aí você coloca essa opção e aí você consegue relacionar serviços ali a ele, comissões que forem direcionadas a ele também você consegue, para depois que você possa também recuperar isso em relatórios, tá? Então é interessante ter ele cadastrado, nesse caso, mesmo que ele não pertença a esse escritório. Então foi aí outras condições que nós fizemos aqui. Quando o cliente é cadastrado, ele recebe via e-mail, deixa eu ver se está aberto aqui, ó, uma notificação, tá vendo? Ó, falando que ele foi cadastrado no sistema e que ele pode utilizar o CPF dele para poder fazer um acesso, tá? E aqui já vai vir o link. O link para você poder mandar para algum cliente acessar é esse aqui, ó. É o endereço onde tiver o site /acesso. E aí ele vai pedir o CPF. Aquele cliente colocou o CPF, ele vai conseguir entrar. Só uma condição, tudo que tiver relacionado a nome, CPF, valores aqui, tudo é fictício. É somente para que eu consiga preencher as informações aqui para poder mostrar para vocês dentro desse vídeo de apresentação, tá? Então nenhum valor, nenhum dado aqui pessoal é real, são todos os dados fictícios ali. Falando no painel do cliente, que foi o principal aqui, né, que eu desenvolvi dentro desse módulo e que foi bem tranquilo também de fazer, nós temos aqui uma parte onde ele vai visualizar os seus processos, que foram abertos aí, os status também correspondentes a esses processos, tá? Ele tem uma opção aqui para poder inserir arquivos, caso ele queira inserir, ou visualizar arquivos que estiverem inseridos no processo. Ele tem outra opção para poder também visualizar movimentações que foram lançadas lá pelo advogado e que estão relacionadas ao processo, então tudo que movimentar ele consegue visualizar aqui, inclusive ver também um detalhamento mais bem estruturado desse processo, né? Onde vai vir as informações do processo, onde vai vir dados aqui também de quais advogados estão participando desse processo, as informações do cliente, da parte contrária e qualquer movimentação que tenha ali relacionado a ele. Então é basicamente gerar um PDF ali mesmo.
Quanto a pagamentos, é o que ele tem que ver, né? Que são as informações aqui que foram destinadas a ele. Então, se ele deu alguma entrada quando ele fez uma abertura de contrato, vai estar mostrando quanto que foi essa entrada. E aqui você vai ter também a opção para poder, né, ele no caso, vai ter a opção para poder gerar um PDF, um recibo. Porque às vezes ele quer o recibo daquele que ele pagou, então já está lá no painel dele, né? Aqui ele mostra que está pendente ainda uma parcela, que é a parcela 2 correspondente a esse contrato que foi aberto aqui, tá? E aqui ele vai ter a opção, por exemplo, para poder anexar um arquivo. Vamos supor que ele pagou, ele anexa ali um arquivo de comprovante, a mesma coisa que tinha no outro. Então, o mesmo anexo. Aqui ele pode visualizar informações também daquela conta, né? Além de visualizar o recibo daquilo que já está pago. Então, é basicamente o que ele vai precisar mesmo de fazer aqui, tá? Então essas informações ali também dos recibos, nós vamos ter aqui, ó, na gestão da conta. Então quando você tiver a abertura de um contrato, você vai poder visualizar o detalhamento dele aqui e vai poder visualizar um recibo aqui também, tá? Assim como da baixa, visualizar recibo daquilo que foi pago também. O diferencial que eu coloquei aqui também foi o seguinte, é que o nosso projeto até então, quando você fazia a abertura de um contrato e fazia divisão de valores, era só quando dava baixa nesse pagamento que ele distribuía. Agora, se eu entrar com outro advogado aqui, ó, você vai ver que ele já mostra ali tudo o que ele tem a receber, né? Tem um que se chama aqui trabalhista, vou entrar com ele, e ele vai mostrar aqui, ó, ele tem um saldo de menos 150, né? Porque na verdade ele não tem nenhum contrato relacionado a ele, né? Vamos fazer, como eu limpei o banco de dados, acabou perdendo. Então eu vou abrir um contrato aqui para ele, ele mesmo poderia ter aberto lá também, mas vamos fazer aqui, ó. Vamos supor que fosse um contrato de R$2.000, aonde o cliente deu R$500 de entrada, tá? Nós vamos colocar aqui em 2 parcelas semanais para ele pagar, aonde o escritório vai ficar com 50% desse valor e esse advogado, que é o trabalhista, vai ficar com os outros 50%. Perfeito. É uma simulação aqui, então, bem simplificada mesmo, tá? Aqui, então, clicando, você consegue ver, ó, ele deu R$500 de entrada, esse advogado aqui, ele recebeu, né, na entrada um valor de 250, que é o que está aqui, mas ele ainda tem a receber mais 750 das parcelas, que é a parcela 1 e 2. Ele não recebeu nenhuma delas ainda. E quando ele entrar aqui, ele vai conseguir ver essas informações, que são, obviamente, de abertura de contrato relacionado a ele, tá? Ele consegue, inclusive, ver o detalhamento e tudo aquilo, e ele consegue ver a projeção que ele tem também. Perceba que já melhorou o saldo dele. Por quê? Porque entrou R$250. A entrada não foi de 500, 250 foi para o escritório e 250 foi comissão dele, né? E quanto ele tem a receber ainda? 750. Então tá ali que correspondem àquelas parcelas. E se ele entra no financeiro dele, ele consegue ver tudo isso. Então ele consegue ver que ele recebeu 50% daquele contrato, que é o valor de 250 que está aqui, e ele sabe que ele tem 750 pendente ainda a receber daquelas 2 parcelas, inclusive também no relatório, isso vai ser demonstrado aqui para ele, tá? Então eu fiz a separação agora da forma correta aqui, para que ele consiga ter toda essa informação aqui, né, de valores que estão aí a ser recebidos ainda, tá? Então, um total de R$1.000, né? Sendo aqui já 250 recebido, 375 que está vencendo hoje. Se eu clicar em tudo aqui, ó, deixa eu atualizar novamente, ele vai me mostrar qual que é a projeção disso aí, né? Que falta ainda de 750, porque como o outro não está nessa data, aqui na verdade ele está para o dia 15/4. Né? Então, nesse caso que ele tem vencendo hoje é só 375 mesmo, mas no total ele tem a vencer 750, que é o que está pendente, mas com o vencimento hoje, que é o alerta que está aqui, é somente aquele valor. Tá? Então, é isso que foi feito aqui dentro desse módulo, tá? Onde nós tivemos basicamente esse fechamento mesmo, que era o que estava faltando aqui, né, para nós concluirmos. Eu mostro também a hospedagem, né, do projeto, ele fica hospedado aqui, inclusive se vocês quiserem fazer os testes nele, é esse endereço aí, tá? advocacia.sistemazugo.com.br, você consegue acessar ali. E qualquer dúvida ou sugestão pode estar mandando aí também para mim, tá? Eram previstos esses 12 módulos que já foram feitos com esses recursos. Mas se você tiver alguma sugestão, alguma ideia aí que seja interessante, eu vou anotando e futuramente vou criando outros módulos, né, de implementações aqui, como eu tenho feito nos outros projetos.